O Deus que ouve famosos, reconhecidos, com títulos e posses, também ouve os mais fracos. Não existe oração forte para Deus. Mesmo estando fraca, ore. Mesmo estando fraco, ore. Porque a força não está em quem ora, mas é quem escuta, em quem responde. Aleluia! E eu gosto de dizer isso: um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios de pé. Salmo de número 116, verso 1 a seguir, por favor. Amo ao Senhor porque Ele ouviu a minha voz e minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis de morte me cercaram. Angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. Piedoso é o Senhor e justo. O nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Volta, minha alma, a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira ou mentiroso. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Pagarei os meus votos ao Senhor, agora, na presença de todo o seu povo. Amém? Eu quero falar com vocês, subordinado ao tema, um salmo de projetos. Um salmo de projetos. Às vezes nós cantamos, pregamos, falamos que não amamos a Deus pelo que Ele faz. Não o glorificamos pelo que Ele faz, mas apenas pelo que Ele é. Quando eu leio o Salmo de número 116, eu vejo esse salmo na contramão dessa nossa expressão. O amor do experiente pode ser mais sincero porque a experiência permitiu que o seu entendimento sobre Deus apresentasse razões para o apego da sua alma. Então, quanto mais experiente é o crente, ele vai sim amando o Senhor pelo que Ele é. Eu disse o experiente. Aquele que está numa dimensão de amadurecimento. Mas nenhum de nós podemos depreciar o amor de um recém-convertido ou de um sem experiência, porque todos nós amamos o Senhor pelo que Ele faz. Todo mundo aqui está no mesmo nível de compreensão. Ninguém aqui começou amando Deus pelo que Ele é. Até o fato de você amá-lo já é humildade da parte de Deus se deixar ser amado por ti. Não é porque solo é defeituoso que eu vou desprezar essa semente. Eu amo sim Deus pelo que Ele faz. O afeto de um bebê por sua mãe é tão agradável a ela como a forte devoção do seu filho adulto. Aparentemente falando, o filho adulto ama mais porque ele conhece mais. O bebê ama pelo que recebe. Não tem a dimensão do amor que o filho adulto tem.
Quando alguém reconhece que ama a Deus pelo que faz e consegue enxergar isso e expressar, conforme está aqui no Salmo 116, me faz entender que as pedras da fundação de uma construção não são perfeitas de mármore polido ou pedras preciosas, mas o propósito é funcionar como base para materiais excelentes. Então eu não vou assustar, eu não posso assustar se alguém me dizer: pastor, eu preciso sentir, eu preciso ver para crer, que a gente é assim, mas não quer falar para não ser considerado Tomé, mas Tomé disse isso e tocou, enquanto os outros não, porque não tiveram coragem de dizer, mas todo mundo duvidou. Então eu não posso desprezar esse tipo de fé que diz sim, amo Deus pelo que ele faz. Eu não posso. E eu creio que quem hoje ama a Deus simplesmente pelo que ele faz, um dia o amará pelo que ele é. Porque sua experiência com Deus se aumentará, assim como o seu amor. Eu sei que está difícil de pegar, mas é normal. Você vai entender. Nenhum salvo pode dizer que ama o seu Salvador simplesmente porque esse Salvador é, mas pelo que esse Salvador fez. Porque se ele é salvo, o Salvador lhe fez algo. Se ele é salvo, o Salvador fez algo por ele. Lhe deu liberdade, sofreu as dores por ele. Então a gente ama ao Senhor por sermos salvos por ele, doutrinados por ele, chamados para o reino dele, perdoados pelo amor dele, justificados pela graça dele. Isso é amar a Deus pelo que ele faz, gente. As ações do Salvador despertam nosso amor por ele pelo fato de sermos beneficiados. Repito, as ações do Salvador despertam nosso amor por ele pelo fato de sermos beneficiados. Todo mundo aqui ama a Deus pelos benefícios. Todo mundo. E olha o que Jesus disse sobre a mulher que adorou. Ele disse assim: esta mulher amou mais, porque mais perdoada ela foi. E Jesus não desprezou a oferta dela, porque o coração dela se comoveu por ser perdoada e por ser liberta de espíritos malignos. Então me entenda, o que está escrito no verso 1? Amo o Senhor. Por quê? Porque ele ouviu minha voz, ouviu minha súplica, inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, por causa disso, enquanto eu viver, eu vou invocá-lo. O que João disse? Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Sejamos mais sinceros em nossos cultos, em nossas orações, em nossos projetos. Senhor, eu te amo sim pelo que tu fazes. Se o Senhor não falar comigo, se eu não sentir a palavra direcionada até mim, eu saio do culto emburrado. Se não acontecer esse milagre, eu vou mudar de igreja. E se o Senhor não fizer assim, eu vou ficar muito triste, eu vou desviar. Seja sincero. Ou seja, sincera. Ele gosta disso. Eu amo pelo que ele faz. Ou seja, o amor não é cego. O amor analisa benefícios. Pelo amor se pensa. A luz do Evangelho ilumina o amor em nosso entendimento. Pedro disse o que a Jesus? Tu sabes todas as coisas,
tu sabes que eu te amo. Mas quando foi que ele disse isso? Quando Jesus veio atrás dele, ele estava desanimado, voltou à pescaria, tinha negado Jesus 3 vezes. Te amo, Senhor. Tu sabes que te amo. Aí o evangelho romantizado diz que gracinha, olha aí, Pedro ama Jesus. Mas Jesus foi atrás dele, operou o milagre mais uma vez da boa e grande pescaria e fez ele confessar 3 vezes que o amava. E Jesus, além de o perdoar, coisa que poucos pastores assembleanos fazem, porque Pedro confessa que ama Jesus, Jesus perdoa Pedro e já consagra ele pastor. Vai pastorear minhas ovelhas. Mas Pedro é beneficiado para confessar o seu amor. E esse tipo de amor, Deus recebe, pastor? Recebe. Ele conhece a nossa estrutura e sabe que a gente é porra. Amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. Quem ama, fala. Alguém já disse que ama Jesus hoje? Ele ser aceito com o meu amor. Ele aceitar, perdão, o meu amor. Eu ser aceito por Ele com o amor que tenho. Isso é graça. Verso 2. Inclinou para mim os seus ouvidos. Irmão, o salmista está dizendo, Davi está dizendo, eu sou tão pequeno, sou tão fraco, sou tão frágil, que para ouvir a minha oração, ele tem que fazer isso. Isso é oração. Reconhecimento da nossa pequenez, ao mesmo tempo, reconhecimento da grandeza de quem ouve as nossas orações. Ele é tão grande que tem que se inclinar. E às vezes minha oração é tão fraquinha que ele tem que se inclinar para ouvir. Nossas orações prendem nossos corações a Deus. Quem ama a Deus, ora. E esse salmo é uma oração em forma de canto. A oração é tão fraca que Deus se inclina. Escute o que eu vou lhe dizer agora. A oração é ouvida em nossa debilidade, mas é respondida no poder dele. Repito, ele me ouve quando oro em fraqueza, mas ele não me responde em fraqueza. Ele me ouve, tá pegando. Ele me ouve reconhecendo minha fraqueza, mas me responde para que eu reconheça o poder dele. Deu para entender? Isso é oração. Eu estou lhe dizendo que para Deus não existe oração forte. Faz uma oração forte aqui para mim. Não, a oração desse irmão é forte porque ele tem dom de revelação. A oração desse aqui é fraca, ele só prega, fecha a Bíblia e vai embora. Não! O mesmo Jesus que ouviu as palavras da necessidade do rico e forte Jairo se sensibilizou à necessidade de uma fraca mulher que sofria de fluxo, enfermidade, fluxo de sangue. O mesmo Senhor que deu atenção ao rico Zaqueu também deu atenção ao cego de Jericó. O Deus que ouve famosos, reconhecidos, com títulos e posses, também ouve os mais fracos. Não existe oração forte para Deus. Mesmo estando fraca, ore. Mesmo estando fraco, ore. Porque a força não está em quem ora, mas é quem escuta, em quem responde. Aleluia! E eu gosto de dizer isso. Um crente fraco de joelhos é mais forte do que 1000 demônios em pé. Ele se inclinou e ouviu a minha súplica.
Verso 3. Cordéis de morte me cercaram, angústias do inferno se apoderaram de mim, encontrei aperto e tristeza. Cordéis aqui indica círculo de angústia mortal. Cordéis, ele se sente cercado, mas ele percebe que esse círculo vai se fechando ao ponto dele expressar: encontrei aperto. Cordéis se cercaram e eu encontrei aperto. Foi fechando, ou seja, para onde ele olhava, angústia. Para onde ele olhava, angústia. Para onde ele olhava, laços de morte. Para qualquer lugar que ele olhava, desejo de morte, angústia, morte espiritual, física, sonhos, projetos, ministério. E isso foi se afrouxando ao ponto dele dizer: me encontrei em aperto e tristeza. E aí o que você fez quando se encontrou em aperto e tristeza, Davi? Ele diz no 4: eu invoquei o nome do Senhor. Eu não podia sair da situação, então eu gritei pelo nome dele. Porque a palavra invocar significa trazer para perto. Então, se eu me sinto em tanto aperto que eu não consigo chegar lá, eu oro daqui porque eu sei que ele pode vir de lá para cá. Invoquei o nome do Senhor. E ele, de novo, ele ora. Por quê? Porque dificuldades reais produzem orações reais. Às vezes nós não liberamos verdadeiras orações porque não temos uma verdadeira percepção de verdadeiras dificuldades. E ele diz que Deus faz isso porque é piedoso e justo. Deus é o equilíbrio entre a misericórdia e a justiça. A espada da justiça de Deus é guardada na bainha da misericórdia. Ele nos escuta não porque somos justos, mas porque Ele é justo. Ele nos escuta não porque merecemos, mas porque Ele é misericordioso. E Ele fala porque Ele é ouvido. Verso 6, o Senhor guarda o simples, porque eu estava abatido, mas Ele me livrou. O que é simples aqui? Simples são aqueles que simplesmente confiam em Deus. Me explica como você confia. Não sei, mas eu confio, simplesmente confio. Eu estava abatido, diga abatido. Há muitas formas do crente se abater, há muitas formas do justo ser abatido. Mas assim como há muitas formas de sermos abatidos, Deus também tem muitas maneiras de nos livrar das quedas. Deus tem muitas formas de operar em nossa vida. O Senhor guarda o simples. Somos na Bíblia comparados com ovelhas, porque ovelha não tem ferocidade nem velocidade. Simplicidade. Somos comparados com crianças, porque aprendendo a andar, quando percebe que vai cair, se lança aos braços do Pai. Eu ainda estou mostrando a vocês a oração e o reconhecimento. O necessitado que ora e o Deus que responde à oração. Aí perceba que o Deus Trino, por favor, me escuta. O Deus Trino nos concede uma trindade de bênçãos. Está preparado para dar glória a Deus? Verso 8. O Senhor livrou minha alma da morte. Diga, Para de graça, Bora lá. O Senhor livrou minha alma da morte. Meus olhos das lágrimas. E meus pés da queda. Você toma posse disso? É esse Deus que você ora? Você crê na Trindade? Fala amém. Você crê na Trindade? Divindade de 3 pessoas? Impossível explicar, não confiar. Perdão.
Impossível explicar, tô certo. Impossível explicar, mas não é impossível confiar nele. Quem tenta entender a divindade de 3 pessoas, perde a cabeça. E quem nega, perde a salvação. Então nós temos um Deus que é 1 em 3, 3 em 1, pluralidade na singularidade, singularidade na pluralidade. Tem que entender que tu fica doido. Vai perder a cabeça. Mas não o negue, senão tu perde a salvação. Mas esse Deus trino nos concede 3 bênçãos. Olha o que diz o verso 8. O Senhor livrou minha alma da morte. Por quê? Porque Deus Filho morreu por você. Livrou os meus olhos das lágrimas. Por quê? Porque o Espírito Santo é o teu consolador. E os meus pés da queda. Por quê? Porque o Pai é o teu sustentador. Oh, glória a Deus! Aleluia! A morte foi derrotada. As lágrimas estão sendo enxugadas. E a sua caminhada está sendo fortalecida. Você não mais cairá em nome de Jesus. E se caiu, não permanecerás caído. Porque o Deus Trino está dizendo: eu livro a tua alma da morte, os seus olhos das lágrimas da derrota final e os seus pés da vergonha da queda, em nome de Jesus. Agora vamos falar dos projetos, Bruno. Quem está projetando 2019? De agora eu não pedi para ninguém dar glória a Deus, tá? Porque cada um dá o que tem. Tem aleluia, glória a Deus aí? Tá bom. Olha o projeto do verso 2. Invocá-lo-ei enquanto viver. Eu atrairei Deus para mim enquanto vida eu tiver. Enquanto eu respirar, invocá-lo-ei sem cessar. Assim como eu preciso respirar sem cessar, também reconheço a necessidade de orar sem cessar. Por isso o salmista disse: pela manhã, à tarde, à noite, invocarei o teu nome. Por isso Daniel orava 3 vezes ao dia. Por isso Jesus passava a noite falando com o Pai. O que é isso? Projeto de levar uma vida de oração. Quem projeta orar mais, caminhará mais. Quem projeta orar mais, mais cheio será de Deus. Quem projeta orar mais, terá sempre sua fraqueza conectada ao poder de Deus, porque só a oração conecta sua fraqueza, nossa fraqueza, ao poder de Deus. O segundo projeto que ele afirma, que ele deseja, que ele escreve, verso 9: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Eu vou repetir esse projeto do verso 9. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Pelo andar de um homem, é possível conhecer o seu modo de vida. Alguns andam e vivem somente para os olhos dos homens. Porque a expressão face do Senhor aqui é andarei sob o olhar de Deus. Ele não está dizendo que precisa afirmar que Deus nos vê. Não. Ele está dizendo andarei. É uma experiência pessoal. Ele está dizendo andarei numa perspectiva que estou sob o olhar de Deus. Facilitando a linguagem, eu estou aqui, Deus está me vendo. Quando eu chegar lá, eu sei que Deus estará me vendo. Ele está dizendo, viverei, não considerando
considerando simplesmente o elogio, opinião dos homens. Eu considerarei a influência do olhar de Deus sobre mim. Aleluia! Onde eu estiver, não tentarei enganar, porque os olhos de Deus estão sobre mim. Em minhas conversações, serei o mais íntegro possível. Por quê? Porque o olhar de Deus está sobre mim. Em meus negócios, compra e venda, reconhecerei que o olhar de Deus está sobre mim. O que a gente mais faz é andar. Você acorda, você anda. Você sai de casa, você anda. Chega no trabalho, você anda. Volta do trabalho, você anda. Entra em casa, você anda. Vem pro culto andando. Chega na igreja, senta, pelo amor de Deus. Acaba o culto, você anda e vai para casa. É estilo de vida. O que ele está dizendo é: viverei debaixo do olhar de Deus. Saberei que em todo momento o Senhor está me vendo. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem vê o que está diante dos olhos. O Senhor contempla o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e contemplando quem é bom. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Andarei perante os olhos do Senhor na terra dos... Ele passou muitas angústias, mas ele está afirmando: eu vou ficar vivo. Eu vou ficar entre os vivos. O que você sentiu, Davi? Tão fraco que Deus teve que se inclinar para ouvir minha voz. O que você sentiu, Davi, no 3 cordéis de morte? O que você sentiu, Davi? Angústias do inferno. O que você sentiu, Davi? Aperto. O que você sentiu, Davi? Tristeza. O que você sentiu no 4, Davi? Necessidade de livramento. O que você sentiu no 6, Davi? Necessidade de livramento, pois estava abatido. O que você sentiu no 7, Davi? Eu me senti desviado ao ponto de mandar minha alma voltar para o repouso que é Deus. O que você sentiu no 8, Davi? A necessidade de que Deus livrasse minha alma da morte, meus olhos das lágrimas e meus pés da queda. E o que você sente agora, Davi? Desejo de andar debaixo do olhar de Deus na terra dos viventes. Meus sentimentos não vão me destruir, porque quando eles estiverem me arrastando para baixo, eu sei que aquele que está no alto e sublime trono está me vendo, e ele me quer vivo na terra dos viventes. Primeiro projeto: orarei enquanto eu viver. Não é só 2019. 2019 eu vou orar mais. Não, ore mais se tu quer viver mais. Segundo projeto: andarei perspectiva, sob a perspectiva tal: Deus está me vendo. Aí ele diz assim no verso 10: criei, por isso falei. Agora é muito top. Quem está me ouvindo diz amém. Eu estou empolgado, eu não sei quem. Mas eu tô empolgado. É muito forte. Verso 10. Criei, por isso falei. Ou seja, para nós, qual é o normal falar quando crê? Peraí. Se eu creio, vou falar o seguinte: eu sou top. Só fala coisa boa. Se eu creio, eu falo: eu sou o melhor mesmo. E quem é tu para falar de mim? Se eu creio, eu digo: eu sou mais que vencedor. Se eu creio, eu digo: eu estou por cima, eu estou na raça. Se eu creio, eu digo: eu sou o que sou. Quão grande é eu na frente desse... Mas olha a verdadeira fé. Criei, por isso falei. Estive muito aflito.
Você não precisa ter fé para ocultar suas angústias. Verdadeira fé é quando você tem coragem de abrir a alma. Verdadeira fé, quando você diz, eu estou abatido. Eu já passei por aqui, alguém não pegou, mas eu estou repetindo. Se o Senhor não me ajudar, eu não vou dar conta. Eu estou querendo desviar. Estou querendo abrir mão de tudo. Isso é fé. Estive muito aflito. Mas perceba o que ele disse. Estive. Eu falei todas as minhas aflições para Deus. Olha o que ele diz no 11. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentiroso. Todo homem é mentiroso. Esse projeto é muito bom. Parar de falar na precipitação. Eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Projete isso. O que, pastor? Evitar palavras da precipitação. Palavras da fé, libere-as. Palavras da precipitação, evitemos. Fale o que crer, mas não fale precipitadamente. Foi precipitado ao falar que todos os homens eram mentirosos, pois existem homens santos na terra. Você pode ser traído, você pode ter sido traído, traída. Alguém falou para minha esposa essa semana, namorava um rapaz, e ele me trocou por outro homem. E hoje, para mim, todo homem me trocará por outro. Eu não confio mais em outro homem. Uma moça disse ao meu irmão, comentávamos isso hoje na mesa, uma moça disse: me casei e por 6 meses eu só apanhava. Não caso mais com homem. Não quero mais homem na minha vida. Por isso eu parti para a homossexualidade. Porque nenhum homem presta. Já ouvi jovens dizendo que não conseguem confiar em nenhum pastor, porque muitos, e a Bíblia os chama de pai, por causa de um fracasso como pai na família. Ele não pode gerar, por ter medo de ser para o filho como seu pai foi para ele. Projete tirar isso da sua vida. Ainda tem gente que Deus levanta como bênção para a sua vida. Ainda tem gente que não traz. Ainda tem gente que vai e pode cuidar de você. Não viva pelas palavras da precipitação. Deus é pai, a igreja é família, e aqui a gente tem irmãos leais. Se Deus generalizasse como os seres humanos generalizam. Alguém já disse assim: partido PPP, pastor, polícia e político não merece confiança. Não são todos. Reconheça que você falou isso na precipitação. A Bíblia chama Satanás de querubim, aquele que era querubim ungido. Me ajuda, por favor, diga: eis querubim. Deus poderia olhar e dizer: nenhum querubim mais presta. Mas Deus não se precipitou. Quando Adão e Eva pecam e são expulsos do jardim, Deus coloca querubins para proteger do caminho da árvore. Quando Deus manda fazer a arca, a tampa da arca propiciatória são 2 querubins.
de ouro, com asas apontadas para cima, adoração, e o rosto de cada um virado para o outro, comunhão. E aqui no meio, Deus se manifestava. O homem caiu, o homem pecou, e Deus se fez homem. Eu repito, o homem caiu, o homem pecou, o homem transgrediu o mandamento de Deus. E ele poderia dizer: nenhum homem presta, a humanidade não presta, não. Ele se faz homem, ele se faz um como nós, porque ele acredita na gente. Ei, enquanto você quer usar a fé para deixar de ser humano e se tornar espiritual, Deus, que é espírito, acreditou tanto na gente que se fez homem, se fez humano. Os discípulos no Getsemane disseram a Jesus: vais fazer nada pela ação, que ações falam. Pedro pega a espada, quem está me ouvindo diz. Pedro pega a espada, fere Malco. E Jesus diz: guarda a tua espada. Não sabias tu que eu poderia Não sabias tu que eu posso invocar 12 ou mais? 12 ou mais, falador. Não sabias tu que eu poderia invocar 12 ou mais legiões? Uma legião são 6.000, 12 ou mais legiões para lutar pela minha causa. Aquele que poderia invocar 12 legiões escolheu 12 homens. Aleluia. Aleluia. Não é todo pastor que é bandido. Não é todo pastor que é adúltero. Não é todo pastor que é safado. Ainda tem homem de Deus. Pare com suas precipitações. E se você não acredita em uma classe, generaliza todas ao nível de imorais e pecaminosos, você também deveria estar nivelado a gente que não presta. Mas Deus olha para você com o olhar da graça. Então reflita o olhar que Deus tem colocado sobre você. Tudo é graça. Eu prego pela graça, eu estou de pé pela graça, você está me ouvindo pela graça. E aqui cada um de nós dependemos uns dos outros. A questão é que a gente quer admirar as pessoas e não quer interceder por elas. E dificilmente você conseguirá continuar admirando Bonifácio, aqueles pelos quais você não ora. Que é a voz do cantor, mas não intercede por ele. Que é a composição do poeta, mas não intercede por ele. Que é a pregação do pastor, mas não intercede por ele. Homens precisam de credibilidade. Ainda tem gente séria. Aleluia. Deus achou graça. Encontrou Noé no meio de uma geração corrompida. Quando não tinha visão nem palavra de revelação, Deus achou Samuel. E Deus está dizendo: os meus olhos estão procurando verdadeiro adorador. Aqui tem. Os meus olhos procuram gentes fiéis. Ao invés de procurar gente perfeita, se esforce você para ser melhor. Porque às vezes nós nos consideramos revolucionários. Como? Fazendo grupinho para apontar quem erra. Fazendo grupinho para apontar quem falha. Essa igreja tem defeito nessa área. Nesse ponto também eu discordo. E naquela parte essa igreja tem muito problema. E tu tem na tua língua.
Não se precipite. Às vezes nós estamos vendo nas pessoas o reflexo de quem somos nós. Quando ele creu, ele orou. E quando ele duvidou, ele falou precipitadamente. Eu encerro agora, diga amém. 6 minutos eu tomo assento. Me ajuda, por favor. Eu sei que é chato ficar, para pro irmão. Mas você repetir é técnica de memorização. Olha o que diz o 12, quando ele diz assim, eu fui precipitado, eu falei que todo homem é mentiroso. Aí ele diz assim, deixa eu mudar o foco. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele para de focar nos homens mentirosos e foca no Deus verdadeiro. Aí ele diz assim, Deus fez tanta coisa boa para mim que eu estava perdendo tempo olhando quem fez o mal a mim. Aleluia! Se você ficar olhando só para as feridas, só pelas dores que te causaram, você nunca vai acreditar em ninguém. Mas se você ficar pensando, lembra daquele livramento que Deus te deu. Lembra dos filhos que Deus te deu. Lembra de uma resposta que Deus te deu. Lembra de alguém que Deus levantou para abençoar você. Você vai parar de perder tempo acusando os erros dos outros e vai investir em adoração, em reconhecimento. Aleluia! Que darei eu ao Senhor? Eu estou preocupado agora o que eu vou dar? Sabe o que ele está dizendo? Eu não sou folgado. Eu não sou sanguessuga. Me dá. Que darei eu? Ainda que não possa fazer nada. Mas quem tem caráter, pergunta, como eu faço para retribuir? Agora, é muito chique, gente, é muito chique. Ó, eu falei que você ia repetir, vem comigo. O que darei? Ele pergunta no 12, que darei? Aí no 13, ele responde, tomarei o cálice da salvação. Peraí. Tomarei é uma estranha pergunta, é uma estranha resposta para quem pergunta o que darei. Entendeu? Ó. Que darei eu ao Senhor? Tomarei o cálice da salvação. Não, peraí. Tá perguntando o que vai dar. E tu tá tomando? Sim ou não? Ou eu tô doido? Que darei eu ao Senhor? Que eu vou dar ao Senhor? O que eu dou? O que eu vou dar? Ah, já sei. Tomarei. É assim mesmo. É que a melhor contribuição para alguém tão pobre como eu, partir do que ele me deu. A melhor contribuição de alguém tão pobre como eu, não esquecer o que ele me deu. Tomarei o cálice da salvação. Ele quer que eu assimile a salvação. Ele quer que a salvação faça parte da minha natureza. Ele quer que aqui dentro eu me sinta salvo. Tomarei o cálice. Quem toma o cálice da salvação não dá endereço, assim como não dá endereço à água. Essa água aqui fica no goto. Essa água vai e fica no estômago. Essa água vai pro rim. Não, você toma! E ela sabe onde ir. A salvação é assim. Você recebe Jesus, ele sabe onde trabalhar. Você recebe Jesus, ele sabe onde tratar. Sua maior dádiva a Deus é reconhecer que a salvação é uma dádiva de Deus.
É uma dádiva de Deus. A gente faz isso de modo figurado na ceia. Mas a gente faz isso espiritualmente quando a salvação faz parte da nossa natureza. É quando você diz, eu sou salvo. Diga, eu sou salvo. Você não disse eu tenho, você disse eu sou. Então faz parte da sua natureza, interioridade. Não, mas eu sou um santo pecador. Sério? Santo pecador? Subir para baixo? Pô, tu é santo ou tu é pecador? Faz parte da natureza. Você não é pecador. Desceram a lei em mim, porque eu disse que não é normal o crente pecar. E eu repito, pode xingar do jeito que quiser. Aqui, ó. Filma aqui. Não é normal o crente pecar. Não é normal. Normal para o crente é santidade. Por quê, pastor? Porque ele é cheio do Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é lavalaia, manto, neguébia. Não. Ser cheio do Espírito Santo é santidade. Não é falar um monte de língua, é segurar a língua que tem. É a natureza de Deus em você. É nascer da semente da palavra. É viver em compromisso com Deus. É a salvação fazer parte da sua natureza. Se fosse normal você pecar, você não confessaria seu pecado. Se fosse normal o crente pecar, não choraria, não se incomodaria, não clamaria pela graça. Por quê? Porque não é normal, não faz parte da sua natureza. Primeira epístola de João, capítulo 5, João diz que quem vive na prática do pecado é filho do diabo. Não é eu não, é João. Você não vive na prática do pecado. Porque você é salvo. Quem pode agora eu peço, quem pode dar glória a Deus. Pode ficar em pé? Primeiro projeto, eu vou orar enquanto eu viver. Segundo projeto, eu vou viver dizendo, Deus está me vendo. Bom, eu já decidi, tá aí. Dá pra Luana cantar uma música, Ismael? 4. Eu tinha 10 ainda, eu sei que tu me falou. Querido, primeiro projeto. Bora projetar? Fala. Orar mais. Viver dizendo que Deus me vê. Evitar palavras de precipitação. E reconhecer que a maior dádiva para Deus é reconhecer que a salvação é uma dádiva. Aleluia. Porque quanto mais você reconhece que é graça, mais humilde você fica. Pai, obrigado pela sua palavra. Obrigado, meu filho, muito top. Obrigado pelo seu povo que te ouviu. Nos ajuda a projetar de tal forma que oremos mais. Nos ajude a projetar de tal forma que vivamos para a glória do seu nome. Pode soltar o playback se puder. Nos ajude a produção para fazer a diferença. Eu gostaria de orar por você que se afastou do evangelho. Tem alguém? Aleluia. Gostaria de orar por você que se afastou do evangelho. Tem alguém? Por você que não é evangélico. Eu gostaria de orar por você juntamente com a igreja. O salmista disse no Salmo 116: volta minha alma para o seu repouso. Viemos de Deus. Precisamos voltar para Deus. Você que se afastou do evangelho, eu gostaria muito de orar por tu. Eu sei que não é evangelho. Alguém vai te chamar, vem com ele. Vem com ela. Tem alguém?
Deixa a gente orar por você, por favor. Glória a Deus. Vem cá. Volta minha alma para o teu repouso. Vocês vão testemunhar, o Senhor me livrou. A maior gratidão sua para Deus é tomar o cálice da salvação. Não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você vai, se na Deixa a gente orar por você, vem da cá. noite Ele apaga o céu E não desiste. e não desiste de você. Canta, igreja! Ele não desiste, Ele se importa, Com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste, De você. Ele se importa com, Bonifácio. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão Amor. grande assim. Oh. Aleluia. Aleluia. Não importa. Oh, Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você. Ele se importa com você. Ele compreende o seu caminhar. Eu nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Oh, não. Ele não desiste de você. Ele não desiste. Tá todo mundo profetizando, vamos fazer uma festa profetizar. Aleluia. Tá profetizando, não vou interromper não. Deixa o cabelo cruzado. Qual o seu nome, moça? Eduarda. Eduarda. Sua alma quer voltar para o repouso que é Cristo. Você decide hoje estar mais perto de Deus. Fala comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus, Vai escolher. Tu és o repouso da minha alma. Eu te recebo como meu único Senhor, o meu Salvador. Qual o seu nome? Sara, tem que honrar esse nome, Sara. Compreende o seu Diga, caminhar. eu volto. Eu volto Vi um amor pra tão Jesus. grande assim. Ele é o meu Senhor. Ele não Meu desiste Salvador. de Seu nome? você. Sua alma vai voltar para o repouso que é Cristo. Você Diga, eu volto. Eu volto compreende o seu pro meu caminhar. Jesus. Ele é o meu Senhor e meu Aplaude eles. Elas. Ele não desiste de você. Baixe nossos conteúdos gratuitamente. Acesse pelo link na descrição.